preparar, porque iniciamos agora a nossa transmissão. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez? Oh, glória! Que Deus abençoe a toda a nossa audiência e aproveitando, abençoo também todos os aniversariantes do mês de novembro e dezembro, que o Senhor esteja sempre com você. Eu sou Márcio Fatioli, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, e nós estamos no centro da cidade de Bauru, na rua Cussi Júnior 325, a cidade mais bonita do Brasil. E você que ainda não participou de uma de nossas reuniões, todo domingo, 8 horas da manhã, nós estamos reunidos no Santo Jejum da Vitória. Você é o meu convidado. Vamos para o livro de Isaías, capítulo 6, verso 1. Na sexta-feira, nós tivemos cultos muito abençoados. Foi a verdadeira escola do Espírito Santo. E na sexta-feira, Deus me deu esta mensagem e eu resolvi então compartilhar com vocês. Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías foi um profeta de Deus e foi um dos profetas mais importantes da Bíblia. Você sabe quantos livros tem a Bíblia? 66. Você sabe quantos capítulos tem o livro de Isaías? 66. Exatamente isso. Metade do livro dele, um pouco mais, fala sobre o juízo, a outra metade fala sobre salvação. Metade da Bíblia fala de juízo e a outra metade fala sobre salvação. Foi o profeta que mais citou Jesus e foi o profeta mais citado por Jesus. Ele se refere a Jesus, Isaías, pelo menos por 40 vezes, chamando ele de maravilhoso, príncipe da paz, pai da eternidade, dentre outras citações que se referem ao Messias. Esse homem foi poderoso em obras e palavras. No seu livro, no capítulo 53, ele ilustra a imagem de Jesus. É algo tão direto, tão claro e tão objetivo, que por muitos anos Isaías 53 foi proibido de ser lido entre os judeus. Porque os judeus liam Isaías 53 e viravam cristãos, porque ali é o retrato fiel do Senhor. Mas como na vida de todo mundo, ninguém começa um arrebento não, gente. Todo mundo começa do começo. E nós precisamos passar por essa fase. Se não já passamos, estamos passando, onde iremos passar. A obra de Deus na vida de Isaías, para que ele fosse essa pessoa tão usada pelo Pai, teve pelo menos 3 momentos diferentes. Numa única passagem. O momento da entrega, porque Deus não faz nada na vida de quem não tenha se entregado a Ele. Nós tivemos o momento da preparação, quando o Senhor aperfeiçoou a sua obra na vida dele. E temos o último momento, que também de muita relevância, que foi o chamado. Então, primeiro nós temos a entrega, depois nós temos a preparação e nós temos o chamado. Conforme eu já falei, esse homem foi o homem que mais citou Jesus no Antigo Testamento e foi o mais citado por Jesus também. Só que como ele começa? Como todos nós começamos. Alguém que tem algum contato com Deus, mas que ainda não se decidiu plenamente. E precisa muitas vezes passar por uma situação, por uma experiência, para tomar a decisão mais certa da vida. Só que às vezes a gente precisa do empurrãozinho. Olha o que diz o livro de Isaías 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Se você ler Isaías do 1 até o 5, você vai ver que ele já tinha uma vida com Deus, mas não era aquela vida relevante. Não era aquela vida realmente de encontro, não era aquela vida realmente que valia a pena. Era uma vida superficial. Até o dia que ele sofreu o maior trauma da sua história. Qual foi? A perca do seu primo Uzias, que era o rei de Israel. Diferente de todos os outros profetas, o Isaías, ao invés de ser protegido, ao invés de ser perseguido, ele era protegido. Porque o rei não era inimigo dele, o rei era primo dele, amigo dele. Em vez dele viver uma vida humilde, como os outros profetas, ele vivia uma vida regalada, porque ele tinha acesso ao palácio. Resumindo,
Por conta desse conforto, dessa tranquilidade, desse porto seguro, ele nunca havia de fato se lançado nos caminhos do Senhor. Você fala, pastor, é o retrato de muita gente. É. Gente que enquanto tiver o barquinho para pescar, nunca vai acreditar na palavra do Senhor que manda ele lançar a rede em alto mar. Gente que enquanto estiver pescando, dando certo, não se entrega. Gente que enquanto está no chamado voo cruzeiro, ele sempre está, como diz o outro, o crente Raimundo, é um pé na igreja e um pé no mundo. Mas por quê? Porque ele ainda acha que o mundo tem alguma coisa para ele. Ele ainda espera nas pessoas, ele ainda acha que o dinheiro responde por tudo, ele acha que o nome dele limpo, o score no Serasa, nas alturas, vai propiciar a ele uma vida de sucesso e de vitória. Até o dia que a porta fecha, meu irmão. E a porta fecha. Se for preciso, o Senhor move céus e terra para cumprir em nós e por meio de nós a sua vontade. Ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele nunca tinha visto isso. Ele nunca tinha tido uma visão tão profunda, tão tremenda, tão poderosa. Só que você fala, pastor, isso aconteceu depois de um grande sofrimento. Exatamente. Morreu alguém que ele tinha muito apego, muita consideração, e não só isso, era o homem que amparava a sua vida, que lhe dava condições para que ele vivesse aquela vida que ele estava vivendo. Só que tem um porém. Aquela vida que ele estava vivendo não era a vida que Deus tinha para ele. Talvez a vida que nós estamos vivendo hoje pode ser boa, confortável, agradável, mas não é a vida que Deus tem para nós. Estava ouvindo a história de um pregador, até com carinho a gente fala, né? Talvez você conheça um cidadão chamado João Ribe Palharim. Quem já ouviu falar dele? Já ouviram falar? Em São Paulo ele é bastante conhecido porque ele é fundador de uma igreja chamada Paz e Vida. E essa igreja, ela fez um trabalho muito bonito, né? É muito parecido com a nossa, uma igreja atual, uma igreja que acolhe todas as pessoas. João Ribe Palharim dizendo o seguinte, eu tinha 40 anos de idade, eu era um publicitário de sucesso, tinha bastante recurso, tinha bastante clientes, eu fazia um trabalho extraordinário. Só que eu era pastor, eu era publicitário de dia e pastor de noite e aos domingos. Olha ele dizendo, mas eu era eu era um pastor fracassado de uma igreja fracassada. Mas como assim? Não ia para frente, a igreja não crescia, a igreja não prosperava. Até o dia que João Ribe sentiu de largar toda a sua vida secular, profissional e se entregar ao evangelho. Deus falou com ele. O que ele fez? Ele vendeu os seus bens, empregou tudo na igreja. Falou, não, eu como publicitário, eu tenho experiência, eu vou investir na igreja e Deus vai cumprir o seu chamado. Eu tenho certeza que vai dar certo. Ah, irmão, não deu. Chegou um dia, a tesoureira fala para ele, pastor, nós temos uma dívida para pagar. E ele falou assim, olha, pega do dinheiro que eu apliquei na igreja e paga, nós temos caixa. Ela falou, que dinheiro, pastor? A gente já gastou tudo. Essa igreja aqui não tem doações, essa igreja não tem gente. E ele foi para casa arrasado, falido. Por quê? Porque ele tinha aberto mão de tudo, dos seus clientes, da sua empresa, da sua vida, para servir a Deus na obra. Foi para casa derrotado, fracassado, angustiado e abatido. Só que ele tinha deixado como segurança uma única casa, na zona leste de São Paulo, que era a casa que ele morava. Porque ele dizia assim para ele mesmo, se tudo der errado, pelo menos na rua eu não vou morar. E ele segurou essa casa. Naquela noite, conta ele, teve um sonho com Jesus. Ele não vê o rosto do Senhor, mas ele sabia que era Jesus. Jesus entra no quarto onde ele estava, ele se coloca de pé, e Jesus tinha tesouros assim sobre a sua frente, na altura das suas pernas. E eram tesouros que se movimentavam. E Jesus dizia para ele, João Ribe, eu tenho tudo isso aqui para você. Mas ainda te falta uma coisa. Jesus não falou. Quando ele acordou, o que veio na memória dele? A casa. Ele logo entendeu que aquela casa era o porto seguro. Porque se tudo der errado, pelo menos na rua eu não moro. O que ele faz então? Ele diz, Senhor, eu já entendi. Eu vou colocar essa casa à venda. Tinha gente querendo comprar há muito tempo, ele nunca havia vendido.
Ele foi, vendeu a casa, aplicou na igreja. Abriu uma porta numa rádio, ele começou a fazer um programa de rádio ali de improviso, porque ele não tinha equipe, ele não tinha recurso, né? E ele começou a contar as chamadas ilustrações do reino de Deus, porque ele dizendo, eu não sabia fazer rádio, eu não sabia nem o que falar naquela rádio. E Deus me deu a ideia de contar histórias ilustrativas sobre o reino do Pai. E olha, meu irmão, virou um sucesso. Essa igreja hoje está em todo o Brasil, ele é um grande homem de Deus, fica aí os nossos cumprimentos aos nossos irmãos. Mas aonde eu quero chegar? Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida até boa, mas não é a vida excelente que Deus tem para nós. Nós estamos vivendo experiências com o Pai. Você fala, pastor, eu venho na igreja, eu me sinto até bem. Mas Deus não quer que você se sinta bem. Deus quer que você transborde da presença dEle. Diga aleluia. Aí eu venho à igreja, as orações me acalmam, sabe, as pregações me animam. Amigo, é muito mais do que isso. Davi disse, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Diga aleluia. E muitas vezes o que está faltando para nós é esta unção do transbordamento. A pessoa fala, pastor, eu não me emociono, eu não choro. Pelo contrário, às vezes você está numa pregação como essa, não estou vendo ninguém não, por favor, não é indireta para ninguém, mas tem gente que consegue dormir no meio de uma mensagem como essa. Essa pessoa, irmãos, é claro, ela está na casa de Deus, ela está no melhor lugar que ela poderia estar, mas falta para ela esse algo, esse envolvimento, essa entrega, essa potencialização da presença do Pai. E sabe o que é que impede às vezes a gente? Um bom emprego. Não, porque se eu começar a aparecer demais, daqui a pouco eu vou ter que pegar o envelope do dízimo. Se eu me batizar, daqui a pouco eu vou ter obrigações. Porque se eu for batizado com o Espírito Santo, daqui a pouco eu vou ter que ir na igreja todo domingo. A pessoa, às vezes, ela faz as suas reservas e essas reservas atrapalham. O Senhor, Ele disse, aonde estiver o seu tesouro, lá vai estar o quê? O seu coração. Se você ama Jesus, você entra num culto como esse, você vibra com a presença de Jesus. Agora, se você ama o Roberto Carlos, você vibra com a presença do Roberto Carlos. Você vai num show do Roberto Carlos, você não vai dormir lá, você não vai se distrair, você não vai perder o horário. Pelo contrário, vai ficar vidrado. Entra o Roberto Carlos com aquele terno de 1946, aquele branco que ele usa até hoje, não é verdade? O último que ele fez com chapéu de capitão, meu Deus do céu, o que sobrou está ali também, né, gente? Entrou cantando e o pessoal feliz, aí ele começa a jogar rosas, é ou não é? Já viram o show do Roberto Carlos? Já viram por aí? Todo final de ano ele canta, inclusive já está sendo descongelado para cantar agora no ano novo de novo. Diz que quando passa o ano novo, congela, quando chega o próximo Réveillon, descongela e põe ele para cantar. A pessoa fala, pastor, eu amo o Roberto Carlos, eu gosto muito do Roberto Carlos. Eu duvido que você vai sentar no pior lugar, eu duvido que você vai perder o horário do show, eu duvido que você vai dormir nesse show, eu duvido que você vai levantar para ir no banheiro ou até ir embora mais cedo. Nunca você fica até o final. E quando ele cantar a última música, qual que é a última do Roberto Carlos? Não sei. Lady Laura, me leve para casa. Que mais que ele canta? Você não sabe não, Reginaldo? Seu negócio era Laírto dos teclados, né, irmão? Eu conheço você. Qual que era a boa do Roberto Carlos? Hã? Como é grande. Ó, a Lívia também é cultura, mas ela está cantando para mim, na verdade. Como é grande o meu amor. E por que vocês não falaram antes? Ficaram dando uma de crente aí. Enquanto ele não cantar essa música, você não vai embora. Mas quando entramos na presença de Deus, porque não é o nosso tesouro que está aqui, nós não temos esse mesmo carinho, essa mesma dedicação. Mas é claro, estou falando do culto, da reunião, mas não é só isso. Porque você não se batizou ainda? Pastor, ainda gosto de tomar um negocinho para abrir o apetite, sabe como é? Irmão, eu não bebo, como que nem um miserável. Então isso é bobeira. Outro é o casamento. Pastor, para batizar tem que casar, pastor? Tem. Ai não, então não. Um dia atendi um casal. Olha, eu vejo vocês sempre aqui, gosto muito de vocês. Eu queria muito que vocês fossem obreiros comigo. Pastor, a gente ainda tem que se batizar. Falei, então amigo, vamos batizar. Não, pastor, mas tem um outro problema, a gente tem que casar também.
Falei, então, amigo, o que está esperando para casar? Ele já tinha um filhinho de 7 anos. Menino espoleta que só. Eu falei, por que não casa? Pastor, calma, a gente ainda está se conhecendo. Irmão, então, 7 anos juntos. Aliás, o filho com 7 anos já deveria ter até mais tempo junto. Que mais você quer conhecer? Leva para fazer uma tomografia computadorizada, então, que é só o que está faltando, um raio-x. Confere os ossos dela. Amigo, você que está tanto tempo junto, você não regulariza essa situação. Não é isso, você está acomodado. Você fala, olha, eu estou com um exemplo, né? Eu estou com um punhadinho de farinha, um copo d'água, para mim está bom, a gente não precisa de nada mais do que isso. Ô meu irmão, quantas pessoas, olha para o pastor, no mundo espiritual estão vivendo de farinha e água. Deus tem um banquete para você, diga aleluia. Deus tem mesa farta para você. Um do lado chora, o outro fala em línguas, o outro recebe virtude, e você está aí seco, parecendo um pedaço de pau. Talvez Uzias está precisando morrer na sua vida. Pastor, pelo amor de Deus, eu enterrei um primo semana passada. Não é isso não, meu irmão. Talvez é aquele dinheirinho que vem todo mês e faz você achar que aquilo é o teu sustento. Aquela amizade que é tão importante para você, mas está afastando você do caminho de Deus. Esse é o Uzias que tem que ser retirado da sua vida. Talvez são valores, compromisso com antigas crenças. Ai, mas e se eu deixar isso, o que vai ser de mim? Amigo, ninguém que tenha deixado qualquer coisa por Jesus teve prejuízo na vida. Pergunta para quem já está lá na frente se valeu a pena ou não essa caminhada. Por Deus tudo vale a pena. Diga forte, por Deus tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Mas ele só teve a visão no dia que Uzias morreu. Tem gente que só vai aprender a confiar em Deus quando o médico disser, olha, a medicina não tem resposta para isso. Quando o advogado disser, olha, para o seu caso, só um milagre. Quando o especialista disser, olha, eu não tenho mais o que fazer, eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Amigo, é aí que a gente se entrega. Veja que quanto mais humilde, é bem verdade que o protestantismo, ele começou na Alemanha, né? Por via da reforma protestante do ano de 1500 de Martinho Lutero. Enquanto o Brasil estava sendo descoberto e aqui era só mato e índio, a Alemanha já vivia a reforma protestante, para você ver que coisa, né? Por isso estão à frente. Ali começou a reforma protestante. Os países de primeiro mundo, na sua grande maioria, foram pioneiros nessa fé. Tem gente sem conhecimento, ignorantes de fato, que acham que ser crente é coisa de gente pobre e sem cultura. Irmão, a Suíça é protestante, é um dos países mais ricos e cultos do mundo. Suécia, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Estados Unidos é a maior nação protestante do mundo. A Coreia do Sul, que é um país altamente desenvolvido, é crente para todo lado. Inclusive a maior igreja do mundo, que é do reverendo Po Yun-cho, já falecido, é em Seul, na Coreia do Sul. Então a reforma protestante começou lá. Só que aonde o evangelho pegou mesmo de fato, onde as pessoas realmente se entregaram, foram nos países mais humildes. Aqui no Brasil a gente vê essa papagaiada, né? Porque a cultura afro, as religiões afro, não sei o quê. Eu vi uma entrevista, não sei se você viu também. Uma brasileira, negra, falando para uma africana. Falando, olha, o que você acha das religiões afro serem tão atacadas, considerando que a nossa origem africana tem essas religiões tão vivas lá no continente africano. E essa moça, não sei se ela era angolana ou nigeriana, uma moça muito estudada, muito preparada, ela disse, olha, desculpa, mas você está desinformada. O continente africano é tomado pelas igrejas pentecostais. A grande maioria dos africanos são crentes e crente canela de fogo. Não é como a gente pensa, acho que tem mais macumbeiro no Brasil do que na África, irmão. Lá o povo está tomado pelo evangelho, mas não é só a África. Se você pegar os países da América Latina todos, do México, não digo Uruguai, porque já tem uma condição de vida um pouco melhor, nem a Argentina, mas Bolívia, Colômbia, México, a Costa Rica, são países que têm mais igrejas de crente do que no próprio Brasil.
Você fala, pastor, mas começou com os ricos e terminou com os pobres. É verdade. Os ricos, por meio da cultura e do intelecto, descobriram a verdade da palavra e se libertaram da escravidão da religião. Mas foram as pessoas mais humildes que se entregaram de corpo, alma e espírito. Você fala, por quê, pastor? Porque quando você não tem médico, você corre a quem? A Deus. Quando você não tem um advogado, você recorre a quem? A Deus. Quando você não tem recurso, você recorre a quem? Se bem que a gente tem ficado riquinho nos últimos tempos, né? 2 de novembro foi o dia da Black Fraud. Que dia foi 2 de novembro? 2 de novembro não. 2 de novembro é finados, não tem nada a ver uma coisa com a outra. 29 de novembro. Foi agora. Foi 28 a 29, ajuda aí. 28, você não fala, depois fica falando mal de mim em casa, né? Ajuda aqui. 28 de novembro, irmãos, a igreja vazia, o povo todo comprando o que não precisa, com dinheiro que não tem. Um desespero. Falei até um dia desse, a Lívia trabalha perto do Bauru Shopping, e lá tem as lojas americanas. Todo mundo que vai no Bauru Shopping entra nas americanas, não tem como. Já é tradição. Ou compra uma água, um chocolate, alguma coisinha sempre faz. E a Lívia, todo dia que tem um espaço no trabalho, ela entra lá no shopping para tomar um café e vai nas americanas. As gôndolas, todas no mesmo lugar, com os mesmos produtos, os mesmos preços. Ela entrou lá no dia 28 de novembro, Black Fraud. Irmãos, era fila, que você não conseguia comprar nada. Era o mesmo preço, os mesmos produtos. Mas por causa da campanha, do marketing, da publicidade, as pessoas estavam lá comprando o que poderiam ter comprado qualquer dia. E isso, gente, alcançou a igreja também. Eu sou de um tempo em que a gente ia na igreja todos os dias. Quem é desse tempo que tinha culto todo dia? A pergunta, quem ia na igreja todo dia? Eu sou desse tempo. Às vezes tinha só eu e o pastor, mas eu estava lá. Às vezes era festividade, eu, o pastor, mais 500, mas eu estava no meio. Mas por que a gente ia na igreja todos os dias? Porque a gente não tinha outra coisa para fazer. Não tinha. Academia, tinha academia? Tinha academia 20 anos atrás, 30 anos atrás? Não tinha. Não tinha. O máximo que fazia era preso, que pegava 2 latas de leitinho, enchia de cimento e colocava um ferro no meio. A população nunca fez exercício, os presidiários ficavam fazendo na cadeia. O resto do povo não tinha essa cultura. O resto do povo não tinha. Inclusive tudo foi implementado na gente sem a gente perceber. Você percebe que há 30 anos atrás, cachorro era só cachorro. Hoje cachorro é o quê? É filho. Vem filho, e eles sabem que são. Eles vêm até de lado, assim, ó o cachorro vindo, ó. Vem filho, vem filho. E isso fez com que a gente substituísse aquele feijão seco, resto de arroz, osso de coxa de frango, que era uma faca, por ração, que inclusive é mais caro do que a nossa própria comida. Quanto custa, sei lá, uma ração Golden, que é mediana, R$170 com 15 quilos. É isso? 170, crê em Deus Pai. A Lívia falando, precisa comprar hoje. Olha o inimigo querendo devorar meu dinheiro. Nós estamos pagando quase R$15 o quilo da ração, irmão. Eu fui comprar 5 quilos de arroz esses dias, estava R$13,90. A ração está 15, o arroz está 13. A comida do cachorro está mais cara do que a comida do ser humano. Você fala, pastor, o que aconteceu? Como é que a gente foi enganado e por que foi enganado? Isso foi feito um trabalho na nossa mente. Lembra que o Gugu, vai desenterrando aí, hein? Há mais de 20 anos atrás apresentava um programa chamado TV Animal. Quem lembra? Não tinha isso, não era pauta. A gente mantinha o cachorro amarrado, o periquito engaiolado e bicho era um zoológico. Só que começou essa campanha de cuidado, que o animal. Claro que o animal tem que ser cuidado, amado, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o quê? Que o animal deixou de ser uma criatura que a gente mantinha fora de casa e alimentava com o resto de comida. O animal passou a ser um produto. E hoje a gente gasta com veterinário. Tem plano de saúde para cachorro. Tem
tem crematório para cachorro. Na China já tinha, mas eles comem, né? Cemitério de cachorro, velório de cachorro. Outro dia andando no shopping, irmão, uma mulher com um carrinho, com 2 cachorrinhos dentro. Um carrinho lindo. Meus filhos não tiveram daquele. Meus filhos tinham aquele magrelinho que se você não fechasse direito, o carrinho travava e quase matava a criança dentro. Você fala, calma filho, calma. Tinha que chamar o bombeiro para tirar das ferragens. Cachorro lindo, cachorro não, às vezes o cachorro é feio que dói também, tem isso também, né? Parece manga chupada o cachorro, num carrinho maravilhoso. Quanto custou um carrinho daquele, irmão? 500 reais, 400, 600 reais. Mas não vamos falar do carrinho, vamos falar da ração. 15 reais o quilo, a gente compra e tem que comprar, porque o cachorro, se comer outra coisa, vomita, passa mal. É isso ou não? Você sabe que do boi tudo se aproveita, né? Você sabe que do rabo do boi, você faz, do rabo do boi, do cavalo, animais, né? Você faz pincéis. Essa trincha, pintar a parede, é do rabo do animal. Você sabe que do casco do animal faz pente, faz N coisas. Da pele do animal, faz chiclete. Você sabia que o chiclete é o couro do boi? Você passa o dia todo mastigando. E pior que o boi faz a mesma coisa, né? Passa o dia todo mastigando. Acho que se inspiraram nele. Da carne nem se fala. 60 reais o quilo do contrafilé. Esses dias comprei moela. Moela R$18,90. O preço do contrafilé há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Comprei a moela. Falei, vou comer essa moela porque ideologia de gênero está aí. Essa moela pensa que é um contrafilé e eu vou comer como fosse contrafilé. Só que tem um porém. A indústria, ela precisava descartar o que não dá para aproveitar. Você usa o fígado, você usa o que mais do boi? Coração, vende muito pouco. Você usa o rim, que também não é tão popular. Então a maior parte das vísceras do boi era descartado. O Brasil é o maior produtor de carne do mundo. Tem mais gado no Brasil do que gente. Você sabia? Tem o dobro de gado em relação a pessoas. E a indústria precisava dar um fim para aquilo. Não tinha onde jogar aquilo. Porque além de você não ganhar dinheiro com aquilo, ainda você tinha o gasto com descarte. O que eles fizeram? Vamos trabalhar os animais. Aí começou essa campanha. De que animal tem que comer ração, animal tem que ter uma comida balanceada, animal tem que isso, animal tem que aquilo. E isso foi sendo embutido dentro da gente. Por favor, não quero que você mate o seu cachorro, não é isso. Eu estou explicando que a nossa cultura ela é uma construção. Até a ração que você dá, ela só existe, não é porque eles amam os animais, é porque eles precisavam fazer dinheiro da víscera dos animais, do boi que eles matavam. Encontraram uma saída, ração para cachorro. E é um mercado que movimenta, veja as grandes empresas, as grandes lojas de produto para pet, sim ou não? São imensas, às vezes até maior do que supermercado. Tiraram a gente da igreja também. Por conta da propaganda, por conta dos compromissos, por conta do cuide da sua saúde, que eu não sou contra, pelo contrário, tem que cuidar. Mas a gente acabou afastando desse caminho e acabamos não evoluindo para o encontro com o Pai. Por quê? Porque nós construímos e nos rodeamos de muitos Uzias na nossa vida. É a faculdade que não me deixa vir na quarta. É o cachorro que eu não posso deixar sozinho. Não é isso? É a prestação que eu estou pagando. O que você está pagando? Eu comprei um massageador Ultra Mega Power e eu tenho que pagar. Então eu não posso dar o dízimo, porque eu tenho que pagar meu massageador, meu coçador de cabeça. Eu tenho que pagar o tênis, que eu corro até 150 km por hora com ele. Eu tenho que pagar, quer dizer, cada ano sai um telefone novo. Qual a função do telefone? Esse aqui ele é verde atrás, você vai lá, pá, 5 mil reais, 7 mil reais. Esse ano tem que trocar de novo, por quê? Porque ele tem 1 centímetro a mais do que o outro, esse é o Plus Mega Mais. E assim eles foram prendendo a gente, eles foram escravizando a gente. E os dias da nossa vida foi nos impedindo de entregar ao Senhor o nosso tempo, a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. A verdade é, prosperamos. E essa prosperidade não pode ser um impedimento. Diga, Deus me livre de impedimento.
Prospere, cresça, vença, enriqueça. Tenha quantos cachorros você quiser, telefone, o que puder. Mas não se afaste da presença de Deus, pelo contrário. Se aproxime cada dia mais e cresça diante do Senhor. Diga aleluia. Esse homem teve a partida do rei Uzias, e a partir de então ele foi liberado para viver na dependência do pai. Ele não tinha mais ninguém por ele. Olha o que aconteceu. Vamos para o verso 2. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa encheu de fumaça. Diga glória. Foi uma experiência que ele nunca tinha vivido. E por que nunca tinha vivido? Porque nunca havia se entregado daquele modo, nunca havia confiado em Deus daquele modo. Eu me lembro numa época que eu estava fazendo um curso de enfermagem. Eu não tinha recursos. Já era casado, vivia com um valorzinho lá que meu pai me ajudava na época. Até que eu contei aqui que eu acabei pedindo para ele não pagar mais a pensão, porque eu ia regularizar minha situação, ia casar, não queria mais que ele pagasse. E estava no começo da fé, novo convertido, mas eu já ouvia a palavra. Conversando com uma moça lá no curso, eu falei: olha, eu preciso muito de um trabalho urgente, eu tenho N compromisso, eu preciso. Ela falou: olha, meu marido é gerente de uma loja e eu vou pedir para ele te ajudar. Eu falei: tudo bem. Eu sei que foi, conseguiu um emprego nessa loja. Irmãos, 30 dias depois, eu não sei o que aconteceu, esse gerente me chamou a atenção, e eu, não sei se não estava muito bem também, eu respondi a ele. Falei: não lembro o que eu falei. Ele olhou para mim e falou assim: olha, eu te contratei, eu coloco aqui e tiro quem eu quiser. Irmãos, a minha experiência é vencer logo em seguida. Nossa, eu fui para casa arrasado, porque eu não imaginei que ele ia entender aquela resposta que eu dei, não lembro qual foi, dessa maneira. Eu nunca chorei tanto dentro de uma igreja como naquele dia. O pastor fez um apelo: quem tem uma causa impossível, vem para cá, se dobra diante do altar. Irmão, eu fui. Mas eu chorava que minhas lágrimas pingavam no altar. Vou dizer a você, talvez nunca mais tenha chorado como eu chorei naquele dia. Sendo sincero diante de você. Mas por que eu me derramei daquela maneira? Porque eu estava na plena dependência do Senhor. Porque o homem que me contratou falou que iria me demitir. Tem saída para mim? Tem saída? Claro que não. Eu não conhecia ninguém dentro daquela empresa. Ele foi a pessoa que me contratou. Quando a gente não tem mais saída, meu irmão, a gente se apega em quem? Pega em Deus. Quando a gente não tem mais recurso, é em Deus que a gente se apega. Talvez situações como essa, que a gente pensa que vai nos destruir, na verdade nos aproxima dele e faz a gente ver os céus abertos e bênção sem medida. Eu sei que quando passou 45 dias que findava a experiência, eu fiquei só esperando para ser mandado embora. Eu estava com medo de ir assinar o cartão, porque é na saída que você é mandado embora, não é na chegada. Fui assinar o cartão meio de lado, olha eu indo assinar o cartão. Assinei, falei, o nome dele era Jefferson, meu amigo até hoje no Facebook, porque depois eu trabalhei 5 anos lá. Falei para ele: tchau, Jefferson. Aí ele olhou para mim e falou assim: tchau, até amanhã. Fui para casa, olha eu indo embora para casa. Irmão, não tem jeito. Se você se sente seguro, o diabo te engana. Você fala: realmente eu sou um profissional fora de série. Realmente o dinheiro me persegue. Eu sou assim. Eu dou um espirro, cai nota no chão. É o meu jeito, é meu jeitinho. Agora quando você está num beco sem saída, você fala: Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus, eu confio em Ti. Senhor, está aqui meu dízimo. Se você notar, as pessoas mais humildes são as mais fiéis. A pessoa recebe às vezes 1.500, irmão, e ela pega os 150 e coloca aqui dentro. Tem pessoa que tem 30, 40, 50 mil de rendimento, ela não tem coragem de entregar seu dízimo. Mas por quê? Porque quem tem 1.500, na verdade não tem 1.500, tem o quê? Tem Deus. Porque com 1.500 você não faz nada. E com 40 mil, quem tem 40 mil tem o quê? Tem o dinheiro. Porque com 40 mil dá para viver muito bem. E aí a gente se engana.
Aí a gente entra naquela sensação de que nós estamos seguros e garantidos para sempre. Meu irmão, tudo muda. Veja o Paraguai. Quando a gente falava de Paraguai no passado, o que vinha na nossa cabeça? Contrabando, coisa falsificada. Ih, o Paraguai é uma bagunça. Ih, fuja do Paraguai, ninguém quer saber de Paraguai. O que é o Paraguai hoje? É uma das nações mais prósperas da América Latina. Brasileiros estão indo a rodo para lá, em grandes empresários. É dinheiro chegando do mundo inteiro. Eles estão surfando na onda, meu irmão. E aonde você tinha aquela expectativa de que seria uma potência, está todo mundo querendo ir embora. Alguém perguntou para mim, qual que é a saída, pastor? Eu falei, o aeroporto. A saída é o aeroporto. Não há saída. Um país que pune quem trabalha e premia quem não quer trabalhar, esse país nunca vai para frente, meu irmão. O cara é empresário, taxa, tem que cobrar, tirar dele, ele tem que pagar. Opressor, miserável. É ele que gera emprego. Temos aqui na cidade Krau Baterias, Tilibra, Coca-Cola, o que mais? Plazútil. Grandes empresas, que venham centenas delas para cá, para que sobre emprego e falte mão de obra. O que vai acontecer com o salário? Porque você tem um extrusor na cidade, 2, 3, 5. Se você tiver 10 fábricas de plástico, vai faltar mão de obra. As empresas começam a brigar pelo profissional. Quanto você recebe? Lá eles me pagam 8. Eu dou 12 para você. A outra fala, eu dou 15 e um carro. A outra fala, eu dou 20, casa e carro. A outra fala, eu dou 30. Agora, quando você tem 1000 profissionais e 2 vagas, o leilão é ao contrário. Você trabalha por quanto? Eu queria 5. Não, que é isso? Tem gente que faz por 2,5. Irmão, rico não é um problema, rico é a solução. E que todos aqui enriqueçam, quem toma posse dessa bênção. Toma posse da bênção, sim ou não? Mas que essa riqueza não te afaste do Senhor. Que essa riqueza faça de você dependente eterno do Pai. Oh glória, a casa encheu de fumaça. Nós estamos na primeira fase da entrega, mas qual foi a segunda fase? Olha o que diz. Então disse eu, ai de mim, porque vou perecendo. Que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías ficou preocupadíssimo. Por quê? Porque ele tinha avançado, ele tinha se aproximado, ele tinha visto algo que ele nunca havia visto antes. Ok. Só que você lembra daquela passagem de Moisés, que Moisés disse, Senhor, eu quero te ver. O Senhor falou, olha, você vai me ver, mas de costa. Entra na fenda da pedra, deixa eu passar. Quando eu passar, você olha. Aí você vai me ver, porque qualquer um que ver a minha face morrerá. Isaías conhecia essa passagem. Sabe o que Isaías fez? Temeu. Falou, meu Deus, eu vi o Senhor, e eu sou um homem cheio de pecado, agora eu vou morrer, minha vida vai acabar. Irmãos, muitas vezes, nós saímos da primeira fase e vamos para a segunda. Você fala, tá bom, Deus, eu abri mão daquele dinheiro que eu recebia, que eu não devia receber. Eu acreditei, eu abri mão. Jesus, eu casei, o Senhor mandou eu casar, eu casei. Jesus, o Senhor falou para eu me batizar, eu me batizei. O Senhor mandou eu sair das amizades erradas, eu saí. Só que agora eu estou aqui. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho amigos, eu não tenho recurso nesse mundo. O Isaías, quando ele tem essa evolução espiritual, ele fala, tá bom, meu primo morreu, agora eu só tenho Deus na minha vida. Só que eu tenho um problema, eu vi Deus, eu vou morrer aqui, que adiantou tudo isso? Irmãos, muitas vezes a gente tem essa preocupação. Você fala, larguei tudo, e agora? Larguei tudo, e agora? Você fala, abandonei tudo, abri mão de tudo, não tenho mais recurso, não tenho mais uma porta para bater. Eu acreditei só no Senhor, na sua palavra. Sabe o que aconteceu aqui? O Senhor pega uma brasa com uma vara, o anjo, né? E toca com essa brasa na boca dele. Diz assim, olha o versículo 6, olha lá. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz.
E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o quê? Deus não só tem um plano para você, Deus não só tem uma entrega a te propor, Deus também tem capacidade para colocar sobre a sua vida. Ele não vai te tirar do Egito e abandonar você no meio do deserto, não. Ele vai contigo até a entrada da terra prometida. Quem crê, diga aleluia. Eu não tenho dinheiro, você não tem dinheiro, mas tem Deus, tem fé, tem tudo. Missionário Soares conheceu a televisão, lembra? 6 aninhos se converte, com 9 anos conhece a televisão, ou já era jovenzinho. E ele fala para o Senhor: se o Senhor me der condições, eu vou falar da tua palavra na televisão. Nem na casa dele tinha televisão. E o que aconteceu anos depois? O Senhor abriu portas, irmãos. É o que o Senhor vai fazer contigo. Se você se entregar, se você abrir mão do seu porto seguro, se você abandonar o seu barco, como fez Eliseu. Eliseu, quando foi chamado, matou os bois, cozinhou aqueles bois, queimou o carro e usou aquela lenha para cozinhar. Ele não tinha mais nada, ele só tinha o Senhor na vida dele a partir daquele momento. E o ministério do profeta Eliseu foi tremendo. Mas quantas vezes fazemos como jovem rico? Uma coisa te falta, o quê? Vende o que tem e dá aos pobres. Ah, não, para mim não dá. Vai ficar a vida toda amarrada nisso. Sem contar o pecado, não é? É a prostituição, o homossexualismo, pensamento ruim, a mágoa. Perdoa tal pessoa. Não, esse aí não dá. Não, só pode pedir qualquer coisa para mim, menos isso. Mas é isso que está te impedindo. É isso que está sendo a âncora da sua vida. A mágoa, a tristeza, a preocupação, a angústia, o medo. Amigo, talvez você diga: Senhor, eu não tenho condições de perdoar. Assim como o Senhor tirou aquela brasa do altar e tocou na boca do profeta, o Senhor vai tocar na sua vida com essa brasa e você vai ter condições de perdoar. Não é você, é a força de Deus que está em você. Não são as suas forças, nem a sua capacidade. Amigo, Deus faz o impossível acontecer. A especialidade dele é impossível. Ele então nos purifica, nos santifica, nos ensina. Ele nos dá força, ele nos dá discernimento, ele dá capacidade, ele põe gente no nosso caminho, ele abre porta até onde não tem porta. Ezequiel estava no templo e o Senhor falou para ele: cavoca um buraco nessa parede. E o Ezequiel foi lá sem pensar em nada, pá, pá, pá. Quando cavucou e abriu, sabe o que tinha atrás daquela parede? Uma porta. Ninguém sabia que existia uma porta naquele lugar. Tem portas que o Senhor vai colocar diante de você, que você nem sabe que existe. Você fala: na minha profissão não tem saída, pastor. Na minha vida não tem saída, no meu casamento, na minha saúde. Você que foi diagnosticado. Talvez não é nenhuma doença mortal. É uma lúpus da vida, é uma psoríase, é uma fibromialgia. O médico diz: isso aqui não tem saída. Fique tranquilo que o Senhor é a porta e a saída para você. Agora para de ficar estudando aqueles exames. Deixa eu ver o que está escrito no exame. Ai, meu Deus. Que a Vitória vai chorando, geme, chora. Não! Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E a igreja pode dar graças a Deus. E aplaude também que Ele é digno. Ah, Jesus! Perfeito, maravilhoso. Ele primeiro te faz entregar. Ele coloca a mim, a você numa situação que você não tem saída. Isaías precisava de alguma coisa, onde é que ele ia? No Ezequias, no Uzias. Primo, tudo bem? Você não empresta seu cartão? Era ameaçado, ia no Uzias. Primo, estão me ameaçando aqui. O primo falava: ô fulano, vai lá ver o que está acontecendo, ajuda o Isaías lá. Só que teve um dia que não tinha mais o primo. E quem que ele tinha só? Só Deus. Foi aí que viu o céu aberto. Quando viu o céu aberto, falou: agora eu morro. Porque eu não tenho essa condição espiritual. E olha que nós já estamos no capítulo 6 do seu livro. Ele foi até o capítulo 6 como homem impuro e de lábios impuros. Às vezes a gente vai até o capítulo 6. Você fala: pastor, ainda estou fumando. Pastor, ainda estou na depressão, ainda tomo remédio, o médico nem manda. Eu tomo por conta própria.
Outro fala, pastor, ainda estou devendo para tanta gente, ainda estou isso, ainda estou aquilo. E às vezes você já está no capítulo 6 do seu chamado. Ainda não sou dizimista, tantos anos aqui na igreja. Talvez você já esteja no capítulo 32, né? E ainda não se decidiu. O Senhor vai tocar você com uma brasa hoje, você vai tomar juízo. Se havia algum impedimento, Ele vai tirar. Se há alguma porta fechada, Ele vai abrir. Se há alguma cadeia, Ele abre esses portões, aí você sai dela. Só que tem um porém. A partir do momento que Ele te chama e faz você se entregar, e Ele te purifica, aí vem a convocação. Como acontece essa convocação? Olha o próximo verso. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, essa terceira fase, ela não é menos importante que as anteriores, viu? Porque não adianta nada você se entregar ao Pai, você ser purificado, capacitado, prosperado por Ele, se você não levantar a mão e dizer: Senhor, eu quero ser útil. Eu quero ser útil, eu quero ser alguém que faça diferença na vida das pessoas. Eu quero fazer a diferença na igreja, eu quero fazer a diferença por onde eu passar. Só que às vezes a gente faz como aquela viúva do profeta, lembra? Ela foi até o Eliseu e falou: profeta, o meu marido, o senhor sabe que ele era teu servo, gente boa, só que ele morreu, só deixou dívida. O que eu faço? O profeta falou para ela: olha, vai para a tua casa, junta com teu filho, vai nos vizinhos, pede vaso, não poucos não, pede muitos. E quando você começar a virar aquele azeite não vai acabar não. O que você tem? Não tenho nada, só um pouco de azeite. É com esse azeite que Deus vai fazer. Ela vai para casa, pede vaso para todo mundo e começa a virar o azeite vai subindo, ele vai subindo. Daqui a pouco está com 250 vasilhas de azeite. O azeite era caríssimo, mais ou menos o preço de hoje. R$50, 500 ml de azeite, R$39, 500 ml de azeite. E deixa eu contar uma coisa para vocês. O azeite que a gente consome aqui é totalmente diferente dos azeites lá de fora, viu? O azeite lá de fora é verde, é amargo. O nosso aqui é igualzinho o óleo de soja, só tem um sazonzinho no meio. E olha que é 39, 49, 45. Né? Mas naquele tempo chegava até a ser mais. Porque o azeite mantinha as lâmpadas acesas, o azeite era remédio, o azeite era algo caríssimo. Aquela mulher tinha um monte de dívida. Ela multiplicou por via da fé aquele azeite e encheu de azeite a casa dela. Sabe o que ela faz? Ela vai lá no profeta e fala assim: profeta, dá licença. Deu tudo certo, viu? Estou cheio de óleo lá em casa. O que eu faço agora? O senhor falava: joga tudo fora. Ô irmão, você tem dívida. Você tinha um pouquinho de azeite, que é dinheiro, mas pouco. Aquele azeite multiplica. Aquele negócio tremendo. Será que tem que perguntar o que é para fazer? O profeta foi elegante, né? Polido. Falou: olha, vende o azeite, paga as tuas dívidas e vive do restante. Irmão, tem gente que se você não pegar na mão, ele não vai pelo caminho. Você fala: Jesus, estou num trabalho agora, 8 horas por dia, de segunda a sexta, das 8 às 5. O que será que eu tenho que fazer? Você tem que pegar esse tempo que Deus te deu e gastar com alguma coisa que acrescente na obra dele. Não. Aí matricula no inglês, no crochê, na datilografia. Tem alguém fazer datilografia aqui? Não é? No curso de pintura e bordado, no yoga. Eu falei yoga esses dias, minha filha falou: não é yoga não, pai, é yoga. Eu falei: que beleza. E você pega aquele tempo que era para você usar para ser útil ao Senhor e você despeja em outras coisas. O dinheiro é a mesma coisa. Deus, se o Senhor me promover, eu vou te honrar. Ganhava 3, foi para 7. Aí o que faz? Já vai na Embracon, compra um consórcio de 2.500 por mês. Já consome o dinheiro que Deus deu na tua mão para você prosperar. Para ajudar, fazer uma oferta, um dízimo, ajudar pessoas que precisam, se preparar, se estudar, se aperfeiçoar, mas não, vai lá e já compromete aquilo. Já vai no shopping, cartão para todo lado, come fora todo dia, iFood todo dia.
marmita. Não, para que cozinhar? Estou ganhando 2.500. Você está desperdiçando o que Deus te deu. É verdade. Pastor, meu marido não deixa eu vir à igreja. Pastor, não deixa, por isso que eu não venho. Aí o marido, de repente, Deus faz a obra, fala, mulher, não vou te impedir mais não, tá? Vai para onde você quiser. Ela fala, eu vou para o clube. Mas não vinha para a igreja, por causa do marido. Agora nós começamos as férias. Você que diz, eu não venho no culto porque eu estudo e trabalho, pastor. As férias começam agora. Eu quero ver se é por isso mesmo que você não vinha. Que agora você está em casa. E aí? O Senhor não foi direto com o profeta. O Senhor não falou, Isaías, e aí? Posso contar contigo agora? Agora que você está na minha mão, agora que você está purificado e preparado, posso contar contigo agora? O Senhor disse, a quem enviarei, quem há de ir por mim? Agora, como diz o outro, a carapuça serviu, né? Falou, pai, é comigo que ele está falando. Porque ele acabou de me chamar, ele acabou de me purificar, ele acabou de me abençoar, só pode ser comigo essa palavra. Que bom quando a carapuça serve, é bom ou não é? Agora é claro, tem gente que pega a carapuça e sai correndo, né? Carapuça é aquela touca que a gente coloca, tampa tudo, não tem saída. Mas tem crente louco que põe a carapuça e sai correndo sem destino. Não, meu irmão, é para se entregar. Fala, Jesus, eu não tenho para onde ir, é a tua palavra. Eu não tenho como resistir ao Senhor me chamando. Amigo, faça isso. Se entregue hoje. E como eu sempre digo, a palavra ela é geral, a palavra não é para ninguém. Até porque quando a gente acha que está pregando para mim, irmão, ninguém é tão importante assim não, fica tranquilo. Fica tranquilo. O dia que você achar, não, isso é para mim, isso é para mim, esquece. Esquece. Um dia eu estava na loja, tinha um gerente que não gostava de mim. Aí eu estava lá olhando na vitrine, olhando o movimento do shopping, esperando alguém chegar, que não entrava ninguém na loja. Aí daqui a pouco desce o gerente a escada. Eu vi o sapato dele. E eu fiquei olhando, natural. Aí ele entrou na loja, olhou para mim e falou, você estava olhando para ver a hora que eu chego? Ô, senhor Antônio, eu nem lembro que isso existe, senhor me desculpa. Quer dizer, ele se achava tão importante que ele achava que eu estava lá esperando ele chegar. Eu nem lembrava da existência daquela criatura. Irmão, a palavra de Deus, ela é um remédio. E ela tem muita coisa boa para a sua vida. Amém? O Senhor, primeiro, te trouxe para a entrega, não teve saída. Segundo, Ele te purifica, tira o pecado, tira a dificuldade, a barreira, a incapacidade. Mas por último, Ele faz a pergunta, quem há de ir por nós? A quem enviarei? Aqui tem tanta coisa, né? Quem há de ir por nós? Aqui tem a trindade revelada, porque Deus não se apresenta como uno, né? Ele diz quem há de ir por nós. Aqui tem trindade revelada, essa palavra é muito forte. E o profeta na mesma hora diz, envia-me a mim. Não faz que nem a mulher do azeite, não. Aquele monte de azeite dentro de casa, ela vai até o profeta. Pergunta, o que eu faço com esse? Ué, seu problema não é dívida? Você paga a dívida. Seu problema não era tempo? Usa o tempo. Seu problema não era dinheiro? Usa o dinheiro. Seu problema não era sabedoria? Agora eu te dei sabedoria. E seja aquilo que Deus sonhou para a sua vida. Ele está contigo e Ele vai honrar a sua fé. Vamos aplaudir Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus. Fique de pé, coloque a mão sobre o coração. Reverendo Caio, aquele refrão bonito, vai dando glória a Deus. Senhor, nós acreditamos na tua palavra. E assim como o profeta Isaías foi retirado da sua zona de conforto, assim como o profeta Isaías precisou, ó Pai, assumir a sua vida com Deus, assumir o seu caminho com o Senhor, e a partir de então ele foi tocado por brasas vivas, e daquele dia em diante o Senhor disse, a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Ele levantou a mão e disse, sou eu, Senhor. Jesus, muitos aqui estão passando por isso. Alguns na primeira fase estão se desprendendo desse mundo. Outros na segunda fase